Pessoal, como todos vocês sabem, ontem foi um dia histórico na política brasileira. Toda aquela operação da PF que envolveu ali o clã Bolsonaro e seus capangas, seus aliados, ganhou repercussão em todo o Brasil e no mundo afora também, tá? Hoje eu queria, e eu sei que você também queria, acordar com a notícia do Bolsonaro atrás das grades, mas infelizmente isso ainda não aconteceu, né? Mas trago para vocês a cobertura que o Jornal Nacional fez sobre toda essa operação. E pessoal, foram mais de 40 minutos de Jornal Nacional só falando dessa operação. Foi uma reportagem completa que vai ficar para a história do jornalismo brasileiro. Mostrou com detalhe toda a operação, quem foi preso, quem está sendo investigado. Mostrou a cara do Bolsonaro, que provavelmente deve ter deixado ele espumando de raiva. E claro, como um bom brasileiro, a gente não podia deixar de fazer, um memezinho, uma brincadeira com tudo isso. E aí que vocês podem ver os vários memes que rolou. Pessoal postando foto de cerveja, petiscos, esperando o Jornal Nacional. Fizeram até uma versão da logo do Jornal Nacional aqui dourada, edição de ouro, edição dourada. Muito bom mesmo. Vou deixar um trecho da reportagem para vocês, não vai dar para mostrar tudo porque são 40 minutos de reportagem, mas deixarei aqui os primeiros minutos mais importantes, onde mostra a cara de todo mundo. Mas antes, pessoal, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta, compartilha, assim você faz com que o nosso canal ganhe mais relevância e chegue a mais pessoas. Agora fique com a edição de ouro do Jornal Nacional. A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar uma tentativa de golpe de Estado. Entre os alvos estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares de alta patente, 4 ex-ministros e ex-assessores do governo Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu 4 mandados de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão em 9 estados e no Distrito Federal. A Operação Tempus Veritatis, que em latim quer dizer hora da verdade, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes com o aval da Procuradoria-Geral da República. A operação é o desdobramento de vários inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, o principal deles, o das milícias digitais. Segundo a investigação da Polícia Federal, os alvos se dividiam em 6 núcleos, que agiam de forma simultânea e coordenada com o objetivo de dar um golpe de Estado e impedir a posse do presidente Lula. Logo no início da manhã, a Polícia Federal esteve na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para apreender o passaporte dele. A defesa de Bolsonaro informou que o documento já foi entregue à PF. Segundo as investigações, ele teria participado ativamente da tentativa de golpe para permanecer no poder. Bolsonaro está inelegível desde junho do ano passado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Foram 2 condenações. A primeira pelos ataques sem provas ao sistema eleitoral durante reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022. A segunda por abuso de poder político e econômico durante as celebrações dos 200 anos da independência. Pelas decisões, ele está proibido de concorrer em qualquer eleição até 2030. A PF dividiu os núcleos de acordo com a atuação de cada um no suposto projeto de golpe de Estado. O de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, encarregado da produção, divulgação e amplificação de informações falsas sobre as eleições presidenciais de 2022. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é citado como integrante desse núcleo. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele, em Brasília. Outro integrante, o ex-assessor de Bolsonaro, Tércio Arnaud Tomás, seria do chamado Gabinete do Ódio. Segundo a defesa dele, Tércio estava em Angra dos Reis com o ex-presidente Bolsonaro e teve o celular apreendido. O núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, que elegia alvos para amplificação de ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistiam às investidas golpistas. O ex-ministro da Defesa, general Braga Neto, apontado como integrante deste núcleo, foi alvo de busca e apreensão em Brasília. O núcleo jurídico, de assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas. Neste núcleo está um dos alvos de prisão de hoje, Felipe Martins, que foi assessor internacional de Jair Bolsonaro. De acordo com a PGR, foi ele quem entregou ao ex-presidente a minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Um núcleo operacional de apoio às ações golpistas.
a partir da coordenação e interlocução com o então ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, Mauro César Cid, atuavam em reuniões de planejamento e execução de medidas no sentido de manter as manifestações em frente aos quartéis militares, incluindo a mobilização, logística e financiamento de militares das Forças Especiais em Brasília. Neste núcleo dos militares, foram alvos de mandado de prisão preventiva o major Rafael Martins de Oliveira, que já está preso, e o coronel Bernardo Romão Correia Neto, que está nos Estados Unidos e, segundo autoridades americanas, já se apresentou e será encaminhado ao Brasil. Um núcleo de inteligência paralela que coletava dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões de Bolsonaro na consumação do golpe de Estado e monitorava o itinerário, deslocamento e localização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e de possíveis outras autoridades da República com objetivo de captura e detenção quando da assinatura do decreto de golpe de Estado. O quarto mandado de prisão foi para o ex-assessor especial de Bolsonaro, Marcelo Câmara, citado neste núcleo. Outro integrante, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, foi alvo de busca e apreensão. E, por último, o núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos, que, se utilizando da alta patente militar que detinham, agiram para influenciar e incitar apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para a consumação do golpe de Estado. Neste núcleo são citados o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha, e o general da reserva Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, durante o governo Bolsonaro. Em Brasília, os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Eles foram até a sede do partido, pelo qual Bolsonaro concorreu à reeleição em 2022. Valdemar foi preso em flagrante por estar com uma arma de fogo com o registro vencido e em nome de outra pessoa. As jornalistas da Globo News, Daniela Lima e Natuza Neri, mostraram que também na sede do PL, os agentes encontraram um documento com argumentos para a decretação de um estado de sítio e da garantia da lei e da ordem no Brasil. O texto estava dentro do escritório do ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto diz: para assegurar a necessária restauração do Estado democrático de direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta a operação de garantia da lei e da ordem. No fim do texto está escrita a palavra com e reticências. O documento não está assinado, foi apreendido e está sendo investigado pela PF. Para a Polícia Federal, fica claro que havia toda uma movimentação para o golpe de Estado, envolvendo milícias digitais, uma parte operacional e uma jurídica. De acordo com a Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, atuou na maioria dos núcleos. No ano passado, Cid fechou um acordo de delação premiada com a PF, que foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele não foi alvo da operação de hoje. Entre os investigados pela Polícia Federal estão nomes que ocuparam cargos de destaque no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Braga Neto foi ministro da Defesa. Em 2022, deixou o cargo para concorrer à vice-presidência na chapa de Bolsonaro, que disputava a reeleição. Condenado pelo TSE por abuso de poder político e econômico nas eleições passadas, ele está inelegível até 2030. A punição foi por uso de bens públicos e símbolos da pátria nas comemorações dos 200 anos da independência para promover a campanha eleitoral de Bolsonaro à reeleição. O general Augusto Heleno foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante toda a gestão Bolsonaro. Trabalhava dentro do Palácio do Planalto, próximo ao presidente. A Agência Brasileira da Inteligência faz parte da estrutura do GSI. Hoje, a Polícia Federal investiga um esquema de espionagem ilegal dentro da ABIN no governo Bolsonaro durante a gestão de Heleno. Ele foi convocado a prestar depoimento na investigação. Anderson Torres foi ministro da Justiça de abril de 2021 até o fim do governo Bolsonaro. No início do ano passado, assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ficou preso durante 4 meses por suposta omissão e conivência com os atos golpistas de 8 de janeiro. A PF encontrou na casa dele a chamada Minuta do Golpe, um esboço de um decreto com medidas inconstitucionais.
O quarto ministro do governo Bolsonaro, alvo da operação de hoje, foi Paulo Sérgio Nogueira. Ele ocupou a pasta da Defesa de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Na gestão dele, o ministério entregou ao TSE um relatório sugerindo dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral, sem apontar a existência de nenhuma fraude nas eleições. Também foi na gestão de Paulo Sérgio que os manifestantes começaram a acampar nas portas dos QGs do Exército. Do alto comando das Forças Armadas foi alvo hoje o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens da presidência, coronel Mauro Cid, diz que Garnier participou de uma reunião no fim de 2022 entre Bolsonaro e a cúpula das Forças Armadas. Na ocasião, segundo Cid, Garnier disse que a tropa estaria pronta para aderir a um chamamento golpista do ex-presidente. A operação também investiga assessores civis do ex-presidente Bolsonaro, caso de Felipe Martins. Ele atuou como assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. Numa audiência no Senado Federal, em 2021, ele foi flagrado fazendo um gesto de supremacistas brancos. Na época, ele negou. O caso chegou a ser arquivado, mas foi reaberto em novembro do ano passado na Justiça Federal do DF. Ele também foi citado na delação de Mauro Cid. Segundo o ex-ajudante de ordens, Felipe Martins entregou pessoalmente a Bolsonaro uma minuta de decreto para convocar novas eleições. Texto que também incluía a prisão de adversários políticos. A decisão do ministro Alexandre de Moraes tem 135 páginas e cita elementos de provas encontrados pela Polícia Federal.